Graça para paz, irmãos. Nessa noite, né, estou muito feliz de estar aqui, né, de uma maneira bem diferente, para poder estar falando um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. O título da palavra que eu vou falar com vocês hoje chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Essa frase ela não é minha, né, ela é de um livro do Rubem Alves. Eu não vou falar do livro do Rubem Alves aqui, mas é um livro que tem esse título, e eu vim conhecer a história da formação de uma pérola através desse livro. Mas, até o final da palavra, a gente vai entender por que eu escolhi esse nome. Tá? Eu quero ler com os irmãos, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4. Diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vamos orar. Senhor Jesus, quero te louvar, Pai, por esse momento que nós estamos tendo aqui para poder falar da Tua palavra. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Eu quero nessa noite pedir pela minha vida, né, que o Teu Espírito Santo venha falar através da minha vida, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que possamos, né, assim como eu aprendi muito estudando essa palavra, que ela possa servir, né, para que a gente aprenda um pouco mais do Senhor, um pouco mais do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha olhar por mim, pela minha vida, Pai. Amém. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre sofrimento. A gente vai ver aqui, eu trouxe 3 lições que o sofrimento, né, nos ensina. E a gente vai estar falando a respeito disso aí, né, ao longo da palavra. Existem 2 tipos de sofrimento. O primeiro é aquele que a gente busca com as próprias mãos, né? A gente peca, faz alguma coisa errada, né? E aí a nossa atitude vai causar algum sofrimento, mas fomos nós que causamos esse sofrimento. O outro tipo de sofrimento, o segundo, que é o que a gente vai falar aqui hoje, são coisas que acontecem na nossa vida que não tem um motivo, não tem uma explicação. E aí nós somos acometidos por isso, mas não existe uma causa para esse tipo de sofrimento. O sofrimento, ele é um processo na nossa vida, né? Ele é um processo, por exemplo, se você quiser fazer um doce de leite. Um doce de leite, você pega o leite, o açúcar, e aí você coloca no fogão ali, ele vai cozinhar, o leite vai secando, vai secando, vai secando, até que no final ele vai se transformar no doce de leite. Ele passou por um processo ali. O sofrimento é a mesma coisa, é um processo na nossa vida. Se você para e pensa no doce de leite, o leite ele se transforma no doce de leite, o doce de leite ele não volta a ser leite novamente, né? Quando a gente passa por esse processo de sofrimento que não tem uma causa, que não tem uma resposta, muitas vezes é trabalhar de Deus nas nossas vidas. E esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, esse processo que começa nas nossas vidas, começa assim, você, né? É mais você e menos Deus na sua vida. E na medida que você vai passando por esse processo do sofrimento aí, que ele vem trabalhar algumas coisas na sua vida, vai ser mais Deus e menos você. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje aí, a respeito disso. E, como eu falei, esse tipo de sofrimento a gente não tem resposta. Tem coisas que não tem resposta. Você fica se questionando, muitas vezes a gente fica se questionando, né? Muitas coisas ocorrendo, né? Por que lá no Rio de Janeiro uma criança, né, foi assassinada, bala perdida? Muitas vezes a gente não tem resposta.
Mas tudo na vida, tudo existe um propósito de Deus para tudo que acontece, tudo. Lá em Romanos 8, 28, a gente fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, por mais que a gente não saiba o motivo de muitas vezes, né, nós somos acometidos, o sofrimento que nós somos acometidos, por mais que muitas vezes a gente não saiba, existe um propósito maior aí de Deus, né? E outra coisa também que esse versículo fala é que todas as coisas cooperam para o bem. Então, e muitas vezes a gente questiona, bem, mas isso não aconteceu isso, eu perdi meu pai, eu estou desempregado, tem uma enfermidade na minha família, isso não é para o meu bem. Nós, seres humanos, nós temos o hábito de olhar só para a gente. Nós, seres humanos, nós temos o hábito de pensar que é para a gente, para o nosso bem. Aqui, quando fala que todas as coisas cooperam para o bem, é para um bem maior. Quer algo maior do que uma alma se converter ao Senhor? Através de situações que ocorreram na sua vida, que servem de testemunho para essa alma, para essa vida, para a sua família. Então, assim, esse bem aqui é um bem comum que é um bem maior. Nós estamos aqui na Terra para quê? Para levar o Evangelho a toda criatura. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem, não quer dizer que é para o seu bem, quer dizer que é para o bem dentro de um propósito que Deus tem. Eu quero contar para vocês aqui, um pouco sobre a história de C.S. Lewis. Eu não sei se vocês conhecem, né? C.S. Lewis é um escritor bem conhecido, tem livros muito bons aí. E o C.S. Lewis, quando ele se converteu, ele era ateu, quando ele se converteu, ele escreveu um livro que chamava O Problema do Sofrimento. Nesse livro, ele explica muito bem ali, né, o que é o sofrimento e tudo mais, de maneira bem filosófica. Ele vai falar sobre o problema do sofrimento. Vai querer tentar explicar um pouco, falar um pouco, né, por que a gente sofre, por que existe o sofrimento. E aí, só que depois de um tempo, muitos anos depois, ele escreve um livro que chama Anatomia da Dor. Esse livro já é um livro completamente diferente. Você pega um C.S. Lewis completamente diferente, porque ele vai falar da experiência pessoal dele passando pelo sofrimento. Lá atrás, ele escreveu um livro teórico sobre sofrimento. E esse livro, Anatomia da Dor, ele vai falar do seu sofrimento, e aí já é um livro que ele rasga o coração, que ele questiona muito a Deus, né? Que ele chega, assim, os primeiros capítulos desse livro, ele demonstra uma revolta muito grande contra Deus. O que é a história? Ele conheceu uma mulher, a Joy. Eles começaram a conversar por cartas. Ele era da Inglaterra e ela dos Estados Unidos. Começaram a conversar por cartas. E aí ela resolve se mudar ela resolve ir para a Inglaterra para conhecer o C.S. Lewis, né? Eles ficavam trocando obras literárias e tudo mais. Era uma amizade ali que eles tinham. E para ela resolveu ir para a Inglaterra, só que ela estava prestes a ser deportada, e para ela não ser deportada, ele resolveu se casar com ela. Então foi um casamento de conveniência, eles se casaram, só que eles eram muito amigos, e no meio dessa relação surgiu o amor. E a Joy, ela também, no meio desse processo, ela descobriu que estava com câncer. Então, eles, né, lutaram contra o câncer, ela batalhou muito, né, mas veio a falecer. Pouco tempo, eles ficaram pouco tempo casados. Não sei se foi 3 ou 4 anos que eles ficaram casados. E, nesse momento, aquele C.S. Lewis centrado lá atrás, que escreveu o livro O Problema do Sofrimento, esse mesmo C.S. Lewis centrado lá atrás, ele começa a escrever um outro livro, Anatomia da Dor, que ele vai narrar o seu sofrimento. E aí, agora, ele é alguém completamente, né, assim, diferente daquele cara que escreveu o outro livro lá atrás.
porque ali naquele momento ele estava vivenciando tudo aquilo. Então ele foi, então nesse livro, Anatomia da Dor, ele começa a questionar muito a Deus, ele começa a falar muito sobre isso, começa a brigar mesmo com Deus, por que ele permitiu que a Joy morresse. Então, nos primeiros capítulos do livro, ele fala sobre isso e tudo mais. E no final do livro, né, ele não perdeu a fé, ele, né, apesar do primeiro momento de luto dele, da crise emocional que ele sofreu, ele não perdeu a fé. Ele questionou muito a Deus, mas ele não perdeu a fé. E no final ele percebeu, ele fala no final do livro, que ele tinha, que a fé dele era como se fosse um castelo de cartas. Que esse castelo de cartas, com o primeiro vento, esse castelo desmoronou. Então aí ele começa a perceber, ele começa a entender ali, né, quem era realmente Deus, né? Nesse processo de sofrimento todo que ele passou, ele começou, então, a perceber que o conhecimento que ele tinha de Deus, a fé que ele tinha em Deus era muito rasa. E ali, nessa experiência de dor, nessa experiência de sofrimento, ele entende, ele começa a perceber, então, quem é Deus de verdade, começa a ter um relacionamento diferente com Deus a partir daí. Aqui, eu quero falar, né, um pouquinho, né, eu apresentei a história aí do C.S. Lewis. A gente pode ir lá, né, na Bíblia, né, a Bíblia é nosso manual aqui, a gente também tem a história de Jó, que também narra, né, uma situação de sofrimento que ele passou. E, diante disso, eu quero falar com vocês aí sobre 3 pontos, né, que o sofrimento, lições que nós aprendemos com o sofrimento. A primeira lição aí que eu consegui tirar aí para mim, né, da questão do sofrimento, é que ele renova a nossa fé e nos aproxima de Deus. Eu acabei de contar a história desse escritor aí, né, desse homem de Deus. Acabei de falar sobre ele. E quando a gente olha para a vida dele, né, não só ele, como nós também, quando nós passamos por situações de sofrimento, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a perguntar, né, por que nós estamos vivendo tudo isso, por que nós estamos passando tudo isso. Muitas vezes a gente não entende, a gente quer resposta, então a gente fica se questionando isso. E nesse processo que a gente passa do sofrimento, a gente começa a perceber, muitas vezes, que a nossa fé realmente é o que o C.S. Lewis fala no livro dele, um castelo de cartas. Porque a primeira ventania a gente já não entende quem é Deus, a gente começa a perguntar, fazer perguntas, né, por que de tudo isso, por que estamos passando por isso. Então, o sofrimento ele vem, muitas vezes, na nossa vida, para a gente aprender algumas lições, para a gente poder entender que, muitas vezes, existe um processo de disciplina na nossa vida que a gente precisa passar por ele, porque a gente só vai ser transformado se a gente passar por esse processo. É igual a historinha do doce de leite que eu falei lá no início. O leite só transforma, ele vai ser transformado em doce de leite se ele passar por um certo processo. Então, muitas vezes, nós só vamos ser transformados se a gente passar por alguns processos que Deus coloca na nossa vida. A Bíblia fala que Ele permite, que Ele corrige, que Ele disciplina os seus filhos. Então, existem processos que são colocados na nossa vida para que a gente, né, para que nós sejamos transformados. Foi o que eu falei no início. Menos de nós e mais de Deus no final do processo. E quando você termina esse processo, vou falar da minha pessoa, eu, Cristiane, aqui, passando pelo processo do sofrimento, quando eu termino esse processo, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. É claro, se aqueles que sobrevivem a esse processo, né? E o processo do sofrimento, ele tem início, meio e fim. Você não vai ficar assim a vida toda, você não vai sofrer a vida toda. Mas existe um tempo, existe um momento, existe um processo que você precisa passar por ele, para você ser transformado, para você ser mais parecido com Jesus, para o seu caráter ser trabalhado.
E no processo, quando você permite entender que você está passando por um processo que Deus permitiu que você passasse, quando você entende isso, você começa a experimentar o amor de Deus de maneira sobrenatural na sua vida. Você começa a perceber Deus trabalhando em pequenas coisas. O problema que muitas vezes acontece, que quando a gente não dá ouvido, né, à voz de Deus, quando a gente olha só para a gente, nós somos bastante egocêntricos, a gente fica olhando para a gente e fala assim, oh meu Deus, como eu sofro, oh meu Deus, a minha dor é maior que a do outro, oh meu Deus, que não sei o porquê, oh meu Deus, coitadinho de mim, a gente tem muito essa síndrome de coitadinho, coitadinho de mim, e a gente olha, a gente enaltece tanto o sofrimento, e muitas vezes Deus está ali com você, você está passando por aquilo ali, Deus está com você, e você não percebe que Deus está com você. Porque você fica olhando só para você, olhando só para o seu eu, que só você sofre, coitadinho de mim. Nós fazemos isso, não estou falando de vocês, nós fazemos isso, eu, Cristiane, às vezes, quando a luta vem na minha vida, oh, meu Deus, por que isso? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Aí a pergunta que eu lanço é, por que não você? Por que você é diferente de outras pessoas que passam por isso? Deus, Ele tem alguma coisa para trabalhar na sua vida nesse processo. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Ele quer que você entenda que Ele é um Deus poderoso e que Ele está com você em qualquer momento, em qualquer situação. E nesses processos que a gente passa, a gente vive experiências sobrenaturais com Ele. Se a gente permite enxergar além da nossa dor, a gente vai ver que Ele está conosco ali naquele momento. Então, a gente experimenta, a gente passa por experiências sobrenaturais com Ele nesses momentos. E é interessante, né, que quando a gente está feliz, a gente é grato a Deus, a gente agradece, né? Oh, Deus, obrigado, tudo mais e tal. Mas assim, às vezes a nossa oração ela não é tão fervorosa, né? É nos momentos de luta que a gente dobra o joelho, que a gente lembra de orar de madrugada, que a gente faz jejum e oração e tudo mais. É nesses momentos que a gente se aproxima mais de Deus. Então, muitas das vezes, quando nós estamos bem, nós estamos alegres, nós somos gratos, nós agradecemos ao Senhor, mas só que muitas vezes a gente esquece, né, um pouquinho de Deus, né? Tá tudo bem. Então, a gente não exerce tanto a nossa fé quanto nos momentos de sofrimento, nos momentos de provação. E nada foge ao controle de Deus. Tudo, Deus tem o controle de todas as coisas. Nós estamos passando por essa pandemia, né? E a gente tem visto assim, situações que têm nos deixado muito tristes, né? Pessoas passando necessidade, irmãos próximos, né? Pessoas perdendo emprego. Eu tenho uma amiga que ela está passando por dificuldades nesse sentido. Então, assim, isso é um processo, mas nada foge ao controle de Deus. Deus, Ele ainda tem o controle de todas as coisas, Ele sempre vai ter o controle de todas as coisas. Isso é um processo e como o Schoit, ele fez um vídeo, né? Isso vai passar, a pandemia vai passar, a sua dor, o seu sofrimento vai passar, né? O que eu falei, o processo do sofrimento, ele tem início, meio e fim. Aí vocês podem questionar, mas eu já estou vivendo isso há muitos anos. Sim, várias pessoas esperaram pela bênção por muitos anos, né? A mulher do fluxo de sangue, ela esperou pelo milagre dela por 14 anos. Mas vai passar, tenha fé, meu irmão, creia. E Deus, Ele não te dá nada que você não possa suportar, que você não possa aguentar. O outro ponto que eu trouxe aqui é que o sofrimento, o processo de sofrimento na nossa vida, ele permite aperfeiçoar o nosso caráter e nos traz maturidade. Eu quero ler com você o versículo, né? Na verdade, é o versículo que eu li aí no início, né? Tiago 1, 2, 4, ele vai falar exatamente sobre isso. Lá, vou ler novamente, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.
Então, as tribulações, as provações, elas vêm para nos trazer maturidade para a nossa vida. Quando eu quero contar a história com vocês, uma experiência de imaturidade, primeiro, né? Em 2011, eu perdi meu pai, e eu era muito... né? Na verdade, eu tento ser ativa na igreja, né? E nessa época, a gente estava organizando um congresso na igreja, e meu pai adoeceu, foi para Belo Horizonte, ficou lá internado, né? A gente não sabia o que ele tinha e tudo, começou a perder os movimentos. E ele foi internado. E, na época, eu tive a oportunidade de estar com ele lá em Belo Horizonte, cuidando dele. Só que a gente estava envolvido num congresso muito grande que nós estávamos organizando lá na igreja. Então, eu coloquei no meu coração, eu vou ficar aqui, porque enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida do meu pai. Porque eu lá não vou poder fazer muita coisa pelo meu pai. Então, eu vou ficar aqui cuidando das coisas de Deus. E aí, eu vou ficar aqui cuidando das coisas de Deus. E Deus vai cuidar do meu pai para mim. Vai cuidar, vai sarar, vai curar ele lá. E meu pai faleceu. Então, quando meu pai faleceu, eu entrei em crise, né? Eu narrei a crise do C.S. Lewis, eu também tive a minha crise nesse processo, nesse momento. Entrei em crise com Deus. Fiquei muito chateada, né, muito mesmo. Assim, minha fé foi totalmente abalada naquele momento. E eu questionava, eu perguntava, e eu falava, e eu falava com Deus, Deus, por que isso? Eu estava cuidando da sua obra, eu deixei de ficar com meu pai, você podia ter curado meu pai, eu deixei de ficar com ele, e agora ele morreu, você deixou ele morrer. E aquilo, assim, foram 2 anos naquele processo. E eu fiquei muito, muito bolada mesmo, para falar assim, a palavra assim, né, que expressa o meu sentimento, né? Então, eu fiquei muito ali, muito chateada. Mas aí eu comecei, né, eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus queria trabalhar muita coisa na minha vida e me mostrar que a minha fé, ela estava errada, a minha motivação estava errada. Eu estava negociando com Deus. E o meu relacionamento com Deus era um relacionamento de negociata. Você cuida aí do meu pai, que eu cuido aqui da sua obra. Eu negociando, como assim, né? Eu dando ordem para Deus, tudo errado, está tudo errado. A gente tem que entender que Deus, Ele tem um propósito maior. Hoje eu entendo que Ele levou meu pai, eu amava meu pai e tudo mais. Hoje eu entendo que existia um propósito em tudo isso. Então, assim, a gente tem que aprender, a gente precisa aprender que o sofrimento na nossa vida, ele é para trabalhar alguma coisa na nossa vida, ele é para nos mostrar alguma coisa. Ele quer mostrar o nosso caráter, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu tenho vergonha, né? Eu falei, Deus, me perdoa, eu tenho vergonha de tudo que eu falei para o Senhor, de como eu me comportei. Uma menina mimada que queria que Deus fizesse as minhas vontades. E não é assim. Existe um propósito em todas as coisas. Existe algo maior, porque as coisas acontecem na nossa vida, né? E outra coisa também, né? Meu pai estava aqui na Terra, não ia viver aqui eternamente, né? Graças a Deus, ele era cristão, ele foi morar no céu com Jesus, eu creio nisso. Ele foi morar com ele lá, Deus, né? Deus levou, Ele quis assim. E a gente, né? A gente pode viver o luto? Pode. A gente deve viver o luto? Deve. A gente deve chorar a perda? Deve. Mas, passado o processo de luto, a gente tem que ir bola para frente. A gente tem que entender que a gente tem que aprender a tirar lições dessas situações. O que Deus quer me mostrar com isso? E por mais que às vezes a gente também não tenha a resposta, a gente tem que entender que Deus, Ele é soberano. E a gente tem que entender que Deus, Ele é Pai, que Deus, Ele cuida. Por mais que Ele permite o processo do sofrimento na nossa vida, Ele cuida. E aí, eu narrei para vocês uma relação imatura, né, de fé. E aí, quando a gente olha para Jesus lá na cruz, aí já é uma relação totalmente madura. Porque antes de Jesus, né, minutos antes,
de Jesus ser levado para ser crucificado, ele ora. Ele ora ao Pai, ele faz uma oração, né? Está lá em Mateus 26, 39. A oração de Jesus foi o seguinte: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, se fosse olhar a vontade dele, ele não queria ser crucificado. Ele sabia tudo que estava por vir, mas e ele não queria passar por isso. Mas ele termina a oração dele assim, ó. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele expressou a opinião dele, ele falou para Deus o sentimento dele. Não ofendeu a Deus, ele expressou o sentimento dele: Deus, eu não quero passar por isso. Mas, contudo, não seja a minha vontade, seja a sua, porque ele sabia que existia um propósito maior em tudo isso. Ele entendia que existia esse propósito. Então, né, o processo do sofrimento, ele veio na nossa vida para que a gente amadureça, para que a gente entenda, para a gente conheça também a gente, porque é muito fácil, a gente fala assim: ah, não, eu não sou assim não, e tal, mas na hora que acontece com você, aí a coisa muda, né? Você chega perto de uma pessoa e fala assim: alguém perdeu uma pessoa, né? Meus sentimentos e tal, Deus abençoe, Deus conforte seu coração. Mas às vezes você nunca perdeu alguém e você não sabe o que aquela pessoa está passando. Mas Jesus, ele passou por um sofrimento muito grande, por uma dor muito grande. Ele entende a nossa dor. Ele entende o nosso sofrimento. Então, o processo de sofrimento na nossa vida, ele vem para trazer maturidade para a gente que a gente cresça, para a gente olhar para dentro de nós e ver quão miseráveis nós somos. Para olhar para dentro de nós e a gente ver as nossas imperfeições. Porque é nesses momentos que a gente vai ver quem realmente nós somos. E falar: Deus, tem misericórdia na minha vida, porque eu sou muito miserável. Porque eu sou muito. É nesse momento que você tem essa oportunidade de olhar para você e perceber, né, essas situações. Então, eu olho, né, quando eu olho para Jesus, eu vejo, né, eu vejo o quanto que eu preciso melhorar, né? Quando nós olhamos para Jesus, a gente percebe o tanto que nós somos imperfeitos. E por isso, né, que Deus, ele permite esses processos na nossa vida para que nós nos tornemos pessoas melhores e nós, cada dia mais, nos aproximamos do caráter de Cristo, né? O nosso objetivo é ter o caráter de Cristo, mas não é fácil. Você olha para Jesus, ele foi perfeito, e não é fácil. Se a gente olha para a gente vê que nós somos muito falhos. Então, Jesus, esses processos, eles vêm para nos mostrar, né, o quão errado nós estamos, né? O outro ponto aí, né, além disso, né, Jesus, quando a gente olha, né, Jesus, a gente percebe tanto que a gente está distante dele, do caráter dele, mas ele está conosco, ele entende a nossa dor, e ele olha para a gente e ele deixa para a gente mensagens de ânimo, ele avisa que nós passaríamos por problemas. João 16, 33 fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu passei por tudo isso que vocês passaram, então tem de bom ânimo, vocês vão vencer também. O processo de sofrimento de vocês, ele tem início, meio e fim. Tem de bom ânimo. Quando passar por tribulações, tem de bom ânimo. Lembrem de mim, lembrem que eu venci o mundo, vocês também vão vencer, vocês também vão superar isso. E o último ponto que eu trouxe para falar é que o processo do sofrimento, ele produz em nós compaixão pela dor do próximo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, fala o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós só vamos sentir a dor do próximo se a gente tiver passado por isso. Não é a mesma coisa, não adianta falar que você entende a dor do próximo se você não passou por aquilo. Você só vai entender, você só vai conseguir poder ajudar o seu irmão ali em algumas situações, né? Você só vai sentir a dor do seu irmão se você tiver passado por algo parecido. O processo de sofrimento na nossa vida, ele vem para que a gente possa praticar o amor fraternal mesmo, para que a gente possa sentir a dor do próximo, sentir a dor do irmão ali, né? Então, assim, foram 3 coisas, né, que eu falei aí. Primeiro, ele vem para, né, trabalhar a nossa fé. O segundo aí, ele vem para aperfeiçoar o nosso caráter, trazer maturidade para a nossa vida. E o terceiro ponto, produz em nós compaixão pela dor do próximo. Porque a gente só vai compreender o próximo passando pelo que ele passou. E aí, vem então agora, eu quero fazer o link com o título da minha palavra. Ostra feliz não faz pérola. Bom, eu quero contar como que é o processo, né, da formação de uma pérola. A ostra, quando entra, né, uma areia, qualquer material, coisa estranha dentro dela, um grão de areia ou coral, pedaço de coral, aquilo entra dentro da ostra, ela não consegue expelir aquilo. E aquele grão de areia ou aquele objeto estranho que entra dentro da ostra, ele machuca, ele causa dor dentro da ostra. E aí, a maneira que ela tem de se livrar daquela dor, ela tem uma substância que ela vai contornando, vai cobrindo se for um grão de areia, por exemplo, para contornar aquela dor, ela vai cobrir, ela tem uma substância que cobre aquela areia e se transforma numa pérola. Esse processo de formação de uma pérola, ele leva cerca de 3 anos. E ela forma uma pérola ali durante 3 anos, e às vezes essa pérola sai torta. Então, assim, é muito difícil, é muito trabalhoso o processo de formação de uma pérola, e a pérola é formada no momento de dor da ostra. É a maneira que ela encontra para ela se livrar da dor. Por isso, né, que o título da palavra, ostra feliz não faz pérola. É no momento de dor que para ela se livrar da dor, ela vai cobrir aquele corpo estranho, né, aquele grão de areia que está machucando ela vai cobrir e vai formar a pérola para que aquilo não cause dor nela. Então, quando eu penso, né, na questão do sofrimento na nossa vida, o sofrimento na nossa vida, ele vai, a gente poderia comparar com o processo de formação de uma pérola dentro de uma ostra. Se a gente consegue passar pelo processo do sofrimento, lidar de maneira madura, conseguir entender as lições que Deus ele quer ensinar para a gente, as lições que Ele quer mostrar para a gente, no final desse processo, a gente vai ter uma pérola. Que pérola é essa? A gente vai estar, o nosso caráter, ele vai estar sendo trabalhado, a gente vai estar tendo um caráter cada dia mais próximo de Cristo. É essa pérola que esse sofrimento está gerando em nós. E no decorrer da nossa vida, a gente vai formando pérolas. Pérola é uma joia de um valor alto, é uma joia preciosa. E essas pérolas que a gente vai construindo, na medida que a gente vai passando por esses processos de sofrimento, isso vai trabalhando o nosso caráter, essas são as nossas pérolas. E vai construindo, né, joias preciosas diante do Senhor. Na medida que você passa por esses processos de sofrimento, vocês vão sendo transformados, né, cada dia mais, menos você, mais de Deus. Cada dia mais você vai se transformando mais em criaturas mais parecidas com Deus e vai se transformando em joias mais preciosas. Porque quanto mais você parece com Jesus, mais precioso você se torna. Quanto mais
quanto mais pérolas você constrói ao longo da vida, quanto mais pérolas você tem, mais valor você tem. Em outras palavras, quanto menos você e mais de Deus na sua vida, mais precioso você vai se tornando, você vai se transformando. Mensagem pessimista. Eu quero trazer uma mensagem de ânimo, porque muita gente, passa por esses processos e não entende por que estão passando por eles. Então, a minha mensagem, não entenda como uma mensagem pessimista, entenda que é uma mensagem de ânimo. E eu quero deixar um versículo, dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou repetir a parte final aí, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo que você vai sair. Você entra uma pessoa e você termina outra pessoa. Você não vai mais ser a mesma pessoa, tá? E é isso que eu queria falar para os irmãos. Deus abençoe a vida de vocês.